Olá, meus irmãos, estamos aqui agora na nossa penúltima aula do assunto Seitas e Heresias, né? A aula de número 12, de um total de 13. E quando eu digo penúltima aula, eu não quero dizer que vamos falar de outras seitas e heresias, mas hoje eu vou dedicar a aula de hoje e também a próxima aula a fazer dois apêndices. Vamos fazer um apêndice que é o duplo, na verdade, que eu acho muito necessário, porque até então combatemos os erros, né? Estivemos combatendo erros. Agora é necessário que nós voltemos novamente os nossos olhos para aquilo que para nós é a doutrina correta, aquilo que para nós é a verdade. A verdade, primeiramente, já foi apresentada aqui nesses vídeos, mas de maneira diluída, uma vez que é apontada sempre a partir do erro. E, portanto, hoje e também na próxima aula, eu quero fazer uma breve análise daquilo que nós, batistas, efetivamente cremos, daquilo que norteia a nossa fé. Para tanto, o documento que eu vou fazer uso vai ser exatamente a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. O que é a nossa declaração doutrinária? Em que nós, batistas, cremos e por que podemos apontar o erro naquilo que vem das seitas? Como podemos nos precaver de cair no erro das seitas e na falácia das heresias? Só há uma maneira: conhecendo aquilo que nós entendemos como a sã doutrina. Eu vou começar a ler e também vou pontuar algumas coisas aqui ao longo da nossa declaração doutrinária. Vou ler para vocês a introdução da nossa declaração doutrinária, que diz: os discípulos de Jesus Cristo, que vieram a ser designados pelo nome Batista, se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras e por isso só recebiam em suas comunidades, como membros atuantes, pessoas convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Somente essas pessoas eram por eles batizadas e não reconheciam como válido o batismo administrado na infância por qualquer grupo cristão, pois para eles, crianças recém-nascidas não podiam ter consciência de pecado, regeneração, fé e salvação. Então havia alguns grupos, inclusive alguns grupos reformados, que praticavam o pedobatismo, o batismo de bebês. E na Bíblia nós não vemos esse exemplo, né? Nós vemos pessoas desde João Batista aí adentrando a partir do cristianismo também. Vemos pessoas que tiveram um encontro com Deus, um arrependimento, uma mudança na sua vida, no seu caráter, e que a partir de então, somente a partir desta conversão, estas pessoas vieram a pedir o batismo e então serem batizadas. Por quê? Porque exatamente compreenderam, tiveram consciência de pecado, tiveram um prazer de experimentar a regeneração pela fé e receber a salvação. Um bebê recém-nascido não tem condições de passar por esses passos e por isso os batistas não praticam o pedobatismo, o batismo infantil. A mesma fundamentação tinha todas as outras doutrinas que professavam. Que mesma fundamentação? A palavra de Deus. Aquilo que não está na palavra, nós batistas alijamos, nós lançamos fora e ficamos com aquilo que está exclusivamente na Bíblia, a palavra de Deus. Mas sua exigência de batismo... Continuar aqui. Para adotarem essas posições, eles estavam bem fundamentados nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento.
Agora sim, a mesma fundamentação tinha todas as outras doutrinas que professavam. Mas sua exigência de batismo só de convertidos é que mais chamou a atenção do povo e das autoridades, daí derivando a denominação batista, que muitos supõem ser uma forma simplificada de anabatista, aquele que batiza de novo. O grupo anabatista era exatamente conhecido por rebatizar, eram conhecidos como rebatizadores. E a nossa origem é, muitas vezes na história, atrelada aos anabatistas. A bem da verdade, há uma teoria segundo a qual os batistas defendem alguns batistas a teoria JJJ. Segundo, segundo essa teoria JJJ, os três J significam João, o Batista, Jordão, o rio onde João Batista batizava as pessoas arrependidas, e Jerusalém. Então, qual é o cerne? Resumindo muito a teoria JJJ, nós cremos que efetivamente existiu um grupo que nunca se desviou. Sempre houve um remanescente fiel, mesmo ao longo da história em que houve várias ramificações do cristianismo, inclusive seitas heréticas, que nós abordamos aqui. Mas Deus nunca se deixou sem ter um grupo correto, um grupo bíblico, um grupo que seguisse as orientações estritamente aquelas previstas na palavra de Deus. Então, daí se diz que o grupo, esse grupo veio do Jordão, de João, que batizava os arrependidos, do Jordão, onde João batizava, e de, obviamente, Jerusalém, que era o centro, ali de Israel, o local de adoração naquele momento e onde o evangelho começou a se espraiar no Novo Testamento, especificamente a partir de Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Então a palavra foi sendo espalhada. E sendo espalhada, ela ganhou diversas ramificações, ela foi abraçada por alguns de maneira correta, por outros nem tanto, mas sempre houve um remanescente fiel. Como medir o remanescente fiel? Só há uma maneira de medir, por intermédio daquilo que a Bíblia diz que o homem deve fazer. Como devemos agradar a Deus, como devemos servir a Deus. A Bíblia assim o diz. E na Bíblia, repito, por exemplo, a questão do batismo é feita apenas para batizados, eram batizados no tempo bíblico somente os arrependidos, os que tinham consciência de pecado, justiça e juízo, certo? Outra coisa, o nosso batismo também diverge. Nosso batismo é feito por imersão. Nós afundamos a pessoa, toda pessoa que se converte na Igreja Batista e pede o batismo, ela vai ser afundada, imersa em água e depois vai ser trazida de volta. O que significa isso? Tem gente maldosa que vai dizer que o batista gosta de dar um caldo nos outros. Não é caldo, tá? É um batismo, até porque a palavra batismo vem do grego baptizo, que significa literalmente afundar, imergir em água. Por isso nós afundamos o batizando. E fica também aquela figura bonita que nós gostamos sempre de enfatizar. É como se a pessoa estivesse mergulhando nas águas, simbolizando a sua morte para a vida antiga de pecados, e então se levantando de dentro da água como uma nova criatura, um símbolo de uma nova criatura, de uma nova vida que começa agora, que na verdade já começou, mas ali está sendo simbolizado de maneira prática. O nome Batista. A designação surgiu no século XVII, mas aqueles discípulos de Jesus
estavam espiritualmente ligados a todos os que, através dos séculos, isso que eu acabei de dizer, JJJ, ele vai explicar dessa forma. Aqueles discípulos de Jesus, chamados batistas ou anabatistas, estavam espiritualmente ligados a todos os que, através dos séculos, desde lá de João, procuraram permanecer fiéis aos ensinamentos das Escrituras, repudiando, mesmo ao custo da própria vida, os acréscimos e corrupções de origem humana. Uma coisa é certa, nós batistas valorizamos a palavra de Deus e procuramos andar de acordo com ela. Através dos tempos, os batistas têm se notabilizado pela defesa destes princípios. E aí ele vai elencar aqui 6 princípios que os batistas abraçam. São princípios muito caros a nós. Primeiro princípio, a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. Resumindo, não tem livro de Mormon que vá orientar a minha vida. Não tem livro de Ellen Goldwhite que vá orientar a minha vida. Não existe profeta que vá dar uma profecia ou profetada sobre a minha vida. Mas aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e conduta para a vida de nós batistas. Esse aqui é interessante. O conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma. Pausa, depois eu vou continuar. Local e autônomo significam uma só e a mesma coisa. Nós estamos estabelecidos aqui, no bairro do Fonseca, na Avenida 22 de Novembro, certo? Então nós somos aqui, localmente, no nosso entorno, nós somos uma comunidade, uma igreja, que deve fazer o possível para atender esta comunidade. Nossa comunidade local, nosso entorno. Somos uma comunidade local democrática. Entenda, nós nas nossas assembleias, todo crente batista, todo membro de cada igreja tem direito de voto, tem direito de discutir nas questões administrativas. Então, administrativamente falando, nós aplicamos os princípios democráticos de participação livre de todos os membros da igreja. Certo? Mas talvez não fosse tão bom dizermos que somos uma comunidade democrática. Somos uma comunidade que usa os meios democráticos, que lança a mão, não é, dos princípios democráticos, neste sentido de livre participação de todos os membros. Não somos uma comunidade democrática, somos uma comunidade onde quem manda aqui não é o pastor, não é a diretoria. Quem manda nesta igreja, em qualquer igreja batista, tem que ser necessariamente o dono da igreja, que se chama Jesus Cristo. A igreja pertence a Deus. E entendemos que a manifestação do povo de Deus reunido, que orou, que buscou orientação, que é um povo redimido pelo sangue do Cordeiro. E essa manifestação redundará na manifestação própria da própria vontade de Deus. E aqui eu vou adiante, porque ele continua dizendo, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Então, no mundo ideal, como seria uma assembleia numa igreja batista? Pessoas regeneradas, não é? Que já passaram da morte para a vida, pessoas que sabem dialogar, que sabem divergir sem brigar e que têm a condição de apontar soluções, de fazer propostas e também cá para nós de saber perder, né? Já vi casos, não aqui, mas por aí, já vi casos de gente que não sabe perder. Mas o princípio democrático é exatamente esse, todos têm voz, mas chega um momento em que a votação acontece e dali para frente solidificou-se a questão, porque a Assembleia é soberana.
Mas embora a Assembleia seja soberana, a Assembleia não é Deus. Ela nos remete, nós entendemos que é a vontade de Deus. Por isso, a igreja não é uma democracia. A Igreja Batista é uma teocracia, ou seja, entendemos que é Deus que manda, que é o Senhor que orienta os votos. É nesse sentido, uma teocracia, e uma teocracia de princípio democrático, certo? E também a Igreja Batista prima pela autonomia. A igreja é uma comunidade local democrática e autônoma. O que quer dizer autônoma? Significa que, literalmente, em grego, autos nomos, ou seja, própria lei, a sua própria lei. Ninguém, outra igreja batista não pode interferir nas nossas decisões, no sentido das nossas assembleias, por exemplo, né? As nossas decisões aqui valem para a nossa comunidade de fé aqui. Outra igreja maior não pode interferir nas minhas decisões aqui. Eu não posso, nós não podemos interferir em outra igreja batista. Nós somos autônomos, nós somos, nesse sentido organizacional e eclesiástico, nós somos um tipo de igreja congregacional. O que significa isso? Que cada igreja é uma congregação e cada congregação vai gerir os seus próprios negócios, os seus próprios interesses, da maneira como entender, como bem entender, sem que ninguém, de forma alguma, possa interferir. Terceiro ponto. Qual é o terceiro princípio que nós batistas temos defendido ao longo dos séculos? A separação entre igreja e Estado. Há de convir que juntar igreja e Estado numa coisa só vai ser bom se você estiver do lado dos vencedores, né? Daquela igreja que está colada com o Estado. Por quê? Porque aí o Estado vai transferir recursos, vai botar dinheiro na igreja, porque o Estado pode interferir fazendo legislações proibindo a expressão de outras fés, de outros credos, e aí beneficiando somente a igreja estatal. Nós somos contra uma igreja estatal. Nós somos favoráveis a um Estado laico. Estado é Estado, igreja é igreja. A igreja não tem que se juntar ao Estado e a igreja não tem que receber nada do Estado. A igreja não tem que mandar no Estado e o Estado não tem que mandar na igreja. Cada um faz o seu papel separadamente. Quarto, os batistas cremos na absoluta liberdade de consciência. Cada um é livre na sua consciência para pensar, para chegar à conclusão que quiser chegar. Aqui na Igreja Batista a gente não faz lavagem cerebral, a gente não impede você de ler um material de uma outra igreja, de uma outra denominação, de uma seita, se você quiser ler. A consciência de cada um é livre. Vimos aqui seitas que, ao contrário, proíbem, né? Que dizem que você não pode ler material de outra fonte, só pode ler daquela fonte ali e tal. Não, aqui nós temos a plena liberdade de consciência. Defendemos também a responsabilidade individual diante de Deus. Cada crente é responsável diante de Deus por uma alma. Qual é a alma? A sua. Eu sou responsável pela minha, você é responsável pela sua. Tá? Então é importante que nós entendamos bem a vontade de Deus, a palavra de Deus, porque nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos atos, também pelas nossas omissões. Em sexto lugar, a autenticidade e a apostolicidade das igrejas também são princípios nossos. A autenticidade, ou seja, a igreja é autenticamente igreja de Cristo, ela é autenticamente serva do Senhor. E a apostolicidade em que sentido? Pastor, peraí, tem algum apóstolo batista? Existe apóstolo na igreja batista? Não, não existe apóstolo. Não existe apóstolo hoje sobre a face da terra. Guarda o que eu estou te falando. Não existe apóstolo. Apóstolo foram aqueles que viram
a Jesus. Ou seja, os 12, menos o Judas, Matias, que entrou no lugar do Judas, e o apóstolo extemporâneo, que foi Paulo, né, que veio depois se converter, e Paulo viu a Cristo. O que passar disso aí, não existe essa história de apóstolo. Mas as igrejas são apostólicas. Em que sentido a Igreja Batista é uma igreja apostólica? No sentido de que nós ensinamos o ensino dos apóstolos. Fazemos exatamente o que os apóstolos faziam. E o que foi que o Senhor mandou os apóstolos fazerem? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Certo? Esses são os 6 princípios. E continua aqui a nossa declaração doutrinária dizendo: os batistas caracterizam-se também pela intensa e ativa cooperação entre suas igrejas. Isso é importante, porque o segundo princípio dizia que nossas igrejas são autônomas. Sim, nós somos autônomas, nenhuma igreja batista manda na outra. Mas para fazermos obras, para fazermos um trabalho maior, nós nos unimos. Mas por isso existem as convenções, por isso existem as associações, por isso existem organizações como, por exemplo, as nossas juntas de missões nacionais e também mundiais. Por isso existem as ordens dos pastores. Tudo isso são órgãos de cooperação. Nós cooperamos umas igrejas com as outras. Então, nos caracterizamos pela intensa e ativa cooperação, não havendo nenhum poder que possa constranger a igreja local. Claro que não, a igreja é autônoma, lembra? A não ser a vontade de Deus manifestada através de seu Santo Espírito. Os batistas, baseados neste princípio da cooperação voluntária das igrejas, realizam uma obra geral de missões, em que foram pioneiros entre os evangélicos nos tempos modernos, de evangelização, de educação teológica, religiosa, secular, os colégios batistas, e de beneficência. Para a execução destes fins, organizam associações regionais e convenções estaduais e nacionais, não tendo estas quem? Associações e convenções, não tendo estas, no entanto, autoridade sobre as igrejas, devendo suas resoluções serem entendidas como sugestões ou apelos. Ok? Para os batistas, as escrituras sagradas, em particular o Novo Testamento, constituem a única regra de fé e conduta. Vale marcar novamente esse ponto. A Bíblia que manda. Única regra de fé e conduta. Mas de quando em quando as circunstâncias exigem que sejam feitas declarações doutrinárias que esclareçam os espíritos, dissipem dúvidas e reafirmem posições. Queremos viver um momento assim no Brasil, quando uma declaração desse tipo deve ser formulada com a exigência insubstituível de ser rigorosamente fundamentada na Palavra de Deus. É o que faz agora a Convenção Batista Brasileira nos 19 artigos que se seguem. E eu não vou ler toda a declaração, nem hoje, nem domingo que vem, não vai dar tempo, não se preocupe. Mas eu vou passar algumas coisas justamente para a gente ver por que nós combatemos as seitas. Porque isso está tudo previsto aqui na nossa declaração doutrinária. Nosso primeiro ponto da declaração doutrinária são as escrituras sagradas. Entendemos nós batistas o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Alguns vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, senhor. A Bíblia é a sagrada, maravilhosa e eterna palavra de Deus. Ok? Mas, pastor, por que ela é e não contém? Querido, você já parou para ler lá no final de João? João escreve todo um evangelho maravilhoso. E ao final ele vai dizer que não haveria livros no mundo
capazes de conter toda a história de tudo que Jesus fez enquanto caminhou sobre a terra. João estava com ele, João andava com ele, João era um dos 3 mais próximos de Cristo. Ele diz claramente, olha, não dá. Não há livros na terra que sejam capazes de conter o que este homem fez. Aí eu te pergunto, diante de uma situação tão ampla, de um Cristo que fez tanta coisa, que não caberia nem em livros, por que fazer um evangelho de uns poucos capítulos, então? A resposta é óbvia, porque a inspiração que Deus deu para Mateus, Marcos, Lucas, João, Lucas que novamente que vai escrever Atos, Paulo que vai escrever 13 cartas, lá antigamente também no Antigo Testamento, os profetas, os salmos, toda, como é que diz lá Paulo mesmo para Timóteo? Toda escritura é divinamente inspirada. Deus inspirou. Ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda escritura, ela tem um propósito, ela é inspirada por Deus para um propósito. O propósito dos evangelhos, nos revelar a pessoa de Jesus Cristo. E cada evangelho tem uma nuance sobre Jesus Cristo. Cada um apresenta Cristo de uma forma. Mateus, por exemplo, vai apresentar Cristo como o Filho do Homem, vai apresentá-lo como para os judeus. Por isso Mateus tem lá aquele primeiro capítulo dele que é todo de os nomes das pessoas, né? As pessoas detestam aquilo. Tá me fugindo a palavra agora. Quando tem um monte de nome, fulano, Gero Beltrano, até chegar em Jesus. Então muita gente acha aquilo chato, mas foi necessário para que um grupo pudesse entender de quem se estava falando. No caso, os judeus. Entendeu? E cada evangelho vai apresentar Cristo de uma forma. A palavra de Deus, embora ela não nos revele tudo o que aconteceu ao longo da história da humanidade, ou da história de Israel, ou mesmo da vida de Cristo, nos mostra que o Espírito Santo que inspirou aqueles livros, os inspirou, porque ali está tudo que ele queria que fosse preservado. A palavra de Deus, por isso a Bíblia é a palavra de Deus, ela é tudo que Deus quer que nós saibamos. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi no seminário foi logo nos primeiros dias. Primeiros dias de seminário, eu já aprendi algumas coisas que eu trouxe para a minha vida. Uma delas foi que a teologia é uma ciência humana. E sendo a teologia uma ciência humana, ela não se confunde com a Bíblia. A Bíblia é outra coisa. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada. A teologia é a leitura humana, a organização humana feita a partir do que foi revelado. E a teologia, ela também vai, por ser uma ciência humana, ela tem limites. Quais são os limites da teologia? Um deles é que a teologia não pode ir além daquilo que está revelado. Entendeu? A teologia não pode ir além do que está revelado. Não está revelado o como vai ser a vida após a morte. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar que estaremos com o Senhor. Mas o que faremos lá, como é que vai ser, como é que é a organização, não sabemos. Porque não precisa ser revelado, precisa ser revelado o caminho. A Bíblia nos revela o caminho é Jesus. Agora, o que vai ser depois não é para a gente se preocupar agora, talvez alguns fiquem curiosos, não é? Então a teologia ela tem limitações. Nós temos limitações também. A própria revelação da palavra de Deus, eu tenho certeza de que muita coisa que foi colocada ali foi colocada de forma que nós compreendamos, mas que não condiz 100% com a realidade. Por exemplo, quando o profeta vai falar que viu, lá no Apocalipse também, né, que viu gafanhotos
E aí outros dizem, não, isso daí é uma visão desse nosso futuro atual. Os gafanhotos que João relata, na verdade, eram helicópteros, que tinham mais gafanhotos que tinham face de leão. Enfim, nem tudo que está na Bíblia é para a gente entender de maneira imediata. Há coisas que a gente vai compreender de maneira imediata, vai demorar um tempo, vai ter algo no meio para que a gente compreenda plenamente. Agora, tudo aquilo que diz respeito à salvação, amigo, isso é claro. Isso é claro. Basta alguma coisa, ou basta um versículo para qualquer um entender o que a Bíblia diz sobre a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Acabou, está claro. Você quer outro versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer um outro versículo falando sobre salvação, esclarecendo de maneira inequívoca a questão da salvação? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia não revela tudo o que aconteceu em todo o tempo em que ela foi escrita, mas ela revela aquilo que o Espírito Santo quis preservar para nosso conhecimento, para nos apontar a Cristo, para nos levar à salvação e à vida eterna. Então a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Também aqui diz que é o registro da revelação, olha a palavra que eu acabei de usar, revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Por que revelação? Porque um dos limites da teologia é que a teologia não pode revelar o que só Deus pode revelar, querido. Então, se Deus não se revelasse, nós não saberíamos absolutamente nada sobre quem é Deus, sobre o seu caráter, sobre os seus desígnios, sobre os seus desejos. Não saberíamos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estamos separados de Deus. Precisou que ele se revelasse. Ah, pastor, mas a revelação, isso ainda acontece. Tem gente aí revelando. Pera. Vamos falar tecnicamente, teologicamente falando? Revelação é a Bíblia, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus revelou. Ponto, acabou. Aquilo que nós entendemos, aquilo que o Espírito Santo nos esclarece hoje, nos faz compreender, nós chamamos em teologia de iluminação. Revelação foi para a escritura da Bíblia. Toda a revelação de Deus para o homem está contida aqui. Aquilo que eu e você temos na leitura e na meditação, quando recebemos o Senhor falando conosco, se chama iluminação. O Espírito nos ilumina. A própria palavra não é uma fonte de luz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus o seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados, olha aqui a palavra inspiração, e dirigidos pelo Espírito de Deus. Tem por finalidade, para que serve a Bíblia? Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, entendeu? E edificar os crentes e promover a glória de Deus. Como assim, pastor? A Bíblia tem por finalidade revelar os propósitos de Deus. Olha, por exemplo, um exemplo só para a gente ficar nisso. Porque como é que começa a Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus caminhava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e parará, uma bela hora, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e daqui a pouco Deus cria a mulher, e daqui a pouco o homem é orientado a não comer daquela fruta, daquela árvore, ele come e o pecado entra no mundo. Deus criou o mundo. No princípio criou Deus o céu e a terra.
E quando você chega lá no final da Bíblia, lá nos últimos capítulos do Apocalipse, o que, que você vai encontrar lá? O que, que João vai dizer? E olhei, e eis que havia novos céus e nova terra. No princípio havia céus e terra. No fim vai haver um novo céu e uma nova terra. No princípio havia um homem sem pecado. No final haverá um povo, homens e mulheres de todos os povos, redimidos do pecado. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado do homem, Deus não improvisou, mas havia um propósito em todo esse arco de tempo, do princípio ao fim. Aliás, quem é o princípio e o fim? Ele mesmo diz, não é? Eu sou o alfa e o ômega, princípio e também o fim. Ela nos revela o propósito de Deus. Do começo ao fim, o propósito de Deus não foi e não será frustrado. Entendeu? A Bíblia é assim maravilhosa. O que mais? Seu conteúdo é a verdade. Inclusive, ela nos revela a própria verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo, que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seu conteúdo, a Bíblia é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Já li aqui o versículo lá de 2 Timóteo 3,16, né? Que a palavra, a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. É um perfeito tesouro de instrução divina. Revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Ninguém que tenha lido a Bíblia ou que conheça a Bíblia vai ser pego de surpresa. A Bíblia é o manual de instruções da humanidade. Está dizendo, está tudo aqui. No fim das contas, cada um vai ser julgado por aquilo que praticou. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Por que a Bíblia deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e ensinos de Jesus Cristo? Porque o Novo Testamento todo aponta para Cristo. Desde o momento em que o Senhor fala com Eva que um dia o seu descendente esmagaria a cabeça, pisaria a cabeça da serpente, Cristo já entra no assunto. Isso porque ele não havia sido mencionado antes, mas em João capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver que no princípio era o Verbo, Cristo. E ele estava com Deus e ele era Deus e nada do que foi feito se fez sem que ele estivesse ali. Portanto, Cristo é o centro, ele é a pessoa principal, o assunto da Bíblia. Então, sempre que o ideal seria que pregássemos sempre a palavra de Deus apontando para Cristo, porque ela mesma faz isso, ela aponta Cristo de capa a capa. Vamos um pouco além aqui. Deus, para os batistas, para a nossa convenção, né, a nossa doutrina, Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, é espírito pessoal. Tenho feito aqui, ao longo desse ano, com a minha igreja, uma série de pregações acerca de conviver com Deus, não é? Desse comportamento que nós devemos ter por andar com Deus. E eu explico isso, que para termos relacionamento com Deus é preciso entendermos que Deus é uma pessoa. Aqui diz, Deus é o verdadeiro, o único Deus vivo e verdadeiro é Espírito. Cristo falou isso para aquela mulher samaritana à beira do poço, né? Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Cristo mesmo saiu da boca do Senhor, que Deus é Espírito. E que tipo de Espírito? Um Espírito etéreo, um Espírito distante, um Espírito... Não, um Espírito pessoal. Ele é gente, ele é uma pessoa.
Deus tem um caráter, Deus tem uma mente. Ele é espírito pessoal. Ele é eterno. O que é eterno? Eterno é aquilo que não tem princípio e aquilo que não tem fim. Antes que tudo começasse, Deus já estava, já era. E depois que tudo terminar, Deus continuará eternamente para trás, eternamente para frente sobre a nossa visão, né? Sobre a nossa visão. Eterno, ele é infinito. Sim, se ele é eterno, não tem começo, não tem fim, ele é necessariamente infinito. Deus é imutável. Isso é muito bom para nós, porque Deus não muda nas suas promessas, Deus não muda de ideia. Como é que poderia ser Deus se fosse mutável, se pudesse mudar de ideia, se pudesse aprender, se pudesse compreender melhor e se arrepender de algo que tivesse dito ou pensado antes? Não seria Deus, seria uma coisa mais próxima de nós. Deus, por ser perfeito, por ter uma mente perfeita, por saber todas as coisas, por ter todo o conhecimento, aliás, ele é a fonte do conhecimento, ele necessariamente é imutável. A mente de Deus não muda. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. É onipresente, ele está presente em todos os lugares. É perfeito em santidade. Santidade, perfeição de santidade, só Deus. Ele é perfeito em justiça, verdade e amor. Ou seja, quando nós requeremos a justiça de Deus, requeremos a verdadeira justiça. E quando nós praticamos justiça, por amor a Deus, estamos agradando ao Senhor. Quando nós tentamos viver uma vida de santidade, embora com muitas lutas, nós estamos agradando ao Senhor, porque Ele é perfeito em santidade. Sede santos, disse o Senhor, porque eu sou santo. A gente tem que ser justo. Balança enganosa é abominação ao Senhor. Justiça é dar a cada... Isso aqui é uma noção de direito mesmo, tá? Isso eu aprendi foi na faculdade de Direito, não foi no seminário, não. Justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. Deus é perfeito em verdade e nós somos homens mentirosos. Vou contar aqui uma pequena parábola que um colega meu falava na faculdade, no seminário, e que eu trouxe para a vida porque eu achei muito interessante. Ele dizia, sabe por que Deus não pode mentir? Eu dizia, não sei. Por que Deus não pode mentir? Porque a palavra de Deus é a verdade. Então eu posso mentir apontando para aqui, para uma direção e dizendo para você, olha, eu estou vendo ali um elefante rosa de bolinhas amarelas. Se Deus falar, aí está um elefante de pele rosa e bolinhas amarelas, o que vai acontecer? Virá à existência um elefante cor-de-rosa de bolinhas amarelas, porque a palavra de Deus é criadora, porque Deus não pode mentir. Ele abriu a boca, vai acontecer. Vimos assim com todas as promessas, vimos assim com todas as profecias. Deus é perfeito em verdade. Ele é perfeito também em amor. Deus é amor. O que significa que Deus é perfeito em amor? Significa, querido, no dia que você estiver mais se sentindo bem por ter feito alguma coisa para Deus, ou para o serviço do Senhor, melhor dizendo, o dia que você estiver mais radiante, que você ganhou alguém para Cristo, Deus não te ama mais, não vai te amar mais por causa disso. Ele já te ama perfeitamente. E você vai ter um dia que você vai estar mais no fundo do poço, mais triste, achando até, quem sabe, que Deus te abandonou. Neste dia, pode ter certeza que Deus não te ama menos e muito menos te abandonou, porque Ele te ama com amor perfeito, porque Ele nos ama com amor perfeito, porque Ele é amor. O que mais é Deus? Deus é Criador, sustentador, redentor na pessoa do Filho, juiz e Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Graça, vou relembrar, é favor imerecido. A salvação é
pela graça. Nenhum de nós jamais poderia fazer por onde merecer a salvação de Deus. O que mais é Deus? Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. Tudo aquilo que dissermos que Deus é perfeito, ele não é só perfeito, ele é infinitamente perfeito. Por isso, a ele devemos todo o nosso amor, culto e obediência. Onde foi que eu já li algo parecido? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Eu vou até fechar nesse ponto aqui para não ficar mais longo do que já está. Vou até reler. Em sua triunidade, ou seja, Deus é triuno, ele se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas distintas, são, mas sem divisão em sua essência. Isso a teologia chama de princípio da simplicidade. Deus é, nesse sentido, simples, porque não é composto de partes. Você não tem partes separadas que formam uma terceira parte, que seria Deus. Lembra aqueles programinhas japoneses de antigamente? Changeman. Aí tinha cada um dos Changeman, no fim, eles convocavam um robozão gigante. Lembra disso? Aí eles convocavam um robô gigante e aí vinha com o braço do robô, outro tinha a cabeça do robô, outro o peito, outro braço, cada um comandando uma parte do robô, e eles se juntavam e aí era um robozão só e todo mundo lutando contra o monstro. Era um Megazord, acho que era até esse o nome, Megazord, que era feito de partes. Mas Deus não é feito de soma das partes. Deus não é Pai mais Filho mais Espírito Santo. Não. Deus é um só. A essência de Deus é una, é única. E ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. E aí você me pergunta, por que, pastor? Eu vou te dizer, querido, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As não reveladas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Vai lá e pergunta para ele quando você estiver lá diante dele, porque eu talvez pergunte também se é que eu vou ter condição de me lembrar, né? Diante da maviosidade, da maravilha que vai ser a presença de Deus, acho que eu vou até esquecer, vou deixar isso para lá, Senhor. Tu és a fonte de todas as coisas, não quero nem saber porque era Pai, Filho e Espírito Santo, só sei que eu estou feliz de estar aqui na presença do Senhor. Bom, que Deus te abençoe, espero que esteja sendo útil para você começar a ver que realmente há um direcionamento, que há nas doutrinas uma segurança de melhor compreensão de quem é Deus, de como é a revelação de Deus e por que não devemos cair no engodo das seitas. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado na presença de Deus.